Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede de retornarmos à casa de oração e retornarmos ao Planalto 3, amém? Onde tem pelo anjo da igreja, pastor Ademilton, nome de guerra Arruda. Uma satisfação muito grande, né, irmãos? Um carinho muito grande pelo pastor Ademilton, sua família, irmã Daiane, suas filhas, né? Uma satisfação. E Milton, né, irmão? Quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? Milton mandou, eu falei, Milton, nos abraçou. Não a todos não, a gente louvava a Deus, fazia alguns solos isolados, mas a pedido, né, irmãos? Estamos no culto de missões, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A igreja já pôde entender, louva a Deus. Já antes de louvar, louva a Deus pela vida do nosso amado irmão o imperador José Bernardes. Eu louvo a Deus. Eu falei para o Milton ali, falei, só de ouvir, te ver que é original, amém? Louvado seja pela vida do Senhor. Fui muito edificado. E eu costumo dizer, né, irmãos? Eu ia até dizer isso aqui na introdução da palavra. O maior missionário é o Senhor, né? Deus aprove Deus querer nos usar como ferramenta. E essa experiência que o irmão teve é maravilhosa. Creio piamente, você vê, Deus deu um sonho por irmão. Já vi, conheci pessoas que teve sonho e falou para mim algo semelhante, foi até mais profundo que ele fazia. A pessoa que eu conheci fazia umas coisinhas, era meio cruel, e Deus deu um sonho para ele, me fez recordar ali e mostrou para ele, literalmente mostrou para ele o inferno. Ele falou, irmão, eu vi a palavra de longe e mostrou para ele, falou, para onde você vai se você continuar assim? Eu conheço ele, a esposa dele, falou, irmãos, eu lembro, eu dobrei meu joelho, eu acordei num estalar e dobrei meu joelho. E coisas que eu achava que era um justiceiro. Ele falou, você vai para lá, um ser de branco. E Jesus falava com ele, irmão. Então eu acho lindo isso, né? Deus, na história da igreja, tem história, tradição aí de missionários, líderes de tribos que tiveram sonhos com pastores. E passou alguns anos o pastor, né? Então existem histórias aí. E o pastor chegou depois de tantos anos, o pajé teve que respeitar, porque ele teve um sonho e haveria um missionário. Então eu louvo a Deus, que não é algo novo. A ferramenta primordial de Deus é a igreja de Cristo, mas é o Senhor que convence o homem, né? Do juízo, do pecado e da justiça, amém? Então eu louvei a Deus, fui edificado. Isso é para reiterar, fortalecer, porque eu sinto que a palavra do irmão original, sua experiência é de fato original, e é um Deus poderoso, né, irmão? Nos avisando, os dias estão aí, e a obra prioritária da igreja de Cristo é a missão, né? Igreja vem do grego eclésia, tirado de dentro para fora. É o homem e a mulher que aceitou Jesus, reconheceu pela graça o senhorio de Cristo. Ele se torna igreja quando mesmo nasce de novo da água e do Espírito, intervenção do Espírito Santo, mudança de mente. Água é uma alegoria da palavra, Efésios 5, a qual fala Paulo como um lápis de Deus. Cristo lava a igreja pela sua palavra para apresentar a si mesmo como sem mancha e sem ruga. Então a palavra é uma metáfora também da água. Em João 3 é a linguagem da palavra que lava o crente. Então todo aquele que nasceu de novo, ele anda na direção do Espírito Santo e é movido pela palavra, amém? Então isso é a igreja. É a missão da igreja, mas nós sabemos que o Espírito Santo prega, convence o homem dentro e fora de tempo. A pedido do pastor Milton, antes de entrarmos na mensagem, eu vou tentar aqui, né, irmãos? Vamos puxar aqui, falei para ele, eu vou louvar o escolhido, baseado no culto de missões. É o hino da minha mocidade, bem antigo, né? O intérprete, eu lembro que eu conheci, foi o Gerson Rufino na época. O escolhido, o nome desse hino. A gente percebe ali pela Bíblia as dispensações de Deus, a falha do homem e o Senhor Jesus como exemplo central de missionário, amém? Os irmãos meditam, já foi louvado aqui. Irmã Rosineide é minha esposa, eu louvo a Deus pela vida dela, pelo esforço. Eu quero agradecer, porque nós sabemos que a maior missão, irmão, é dentro do nosso lar. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pelo esforço, pela ajuda, para edificar tanto a família, minhas filhas. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Só eu sei que quando Deus une os seus propósitos, é motivo de honrá-la, amém? E a mensagem que a mesma já louvou, já deixou bem claro, Deus conta com cada um de nós, né, irmãos? Existem almas aí, eu sei que é o Senhor que salva,
Lá em Jonas tem um texto que fala: a salvação vem do Senhor, é o Senhor que salva. Mas Romanos 10 fala: a igreja, quem pregará se não forem enviados? Paulo começa a fazer uma retórica, uma pergunta e pontos de interrogação para a igreja, Então a igreja, ela é a base para isso, amém? Vamos louvar o hino, uma introduçãozinha aqui, o escolhido. Diz assim: um dia Deus olhou do céu e concluiu que com o tempo o homem se perdera, que era preciso o maior dos sacrifícios pelo resgate. Não havia outra maneira. Alguém perfeito tinha que pagar o preço para anular da terra toda a maldição, comprar com sangue das mãos do inimigo, trazer para Deus a sua criação. Então Deus disse: tem que ser alguém que eu tenha muita fé. Neste momento Abraão ficou de pé. Glória a Deus. Deus disse não, no grande livro está escrito. Você temeu e mentiu pro rei do Egito. E outra vez Deus disse: quem será que eu posso mandar? Então Jacó veio ao Senhor se apresentar. E a Jacó Deus também lhe disse não. Mentiu para Isaac e roubou o seu irmão. E Deus falou: ele terá que ser o libertador. Na mesma hora Moisés se levantou. Presta atenção. Deus disse não, você me desobedeceu. Mandei tocar na rocha e você bateu. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há condenação, pois sou a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa do Senhor. Ele foi o único perfeito. Ele foi aquele perfeito, ele é o referencial. Para que através da sua obra, eu e você, pela graça revelada na cruz do Calvário pelo seu sangue, nós alcançamos o favor de fazermos missões. É por isso que todos falharam. A Bíblia fala: todos pecaram. Mas mediante a revelação de Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a igreja de Cristo, ainda formada por homens, ela tem condição de fazer a obra. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ela tem condição de fazer a obra. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há condenação, corrupção. Sou a verdade, a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa do Senhor. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer. Ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há corrupção. Sou a verdade, a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa
isso, meu irmão. Glória Nós somos a Deus. bem-aventurados por estarmos aqui. Aleluia. Graças a Glória a Deus. Deus. Graças a Deus pelo Cordeiro Glória que a foi Deus. morto na cruz do Calvário. E quem crê é salvo. Quem crê tem a vida eterna e a condição de pregar que Jesus em breve voltará e é preciso o Amém. homem Eu creio, se Jesus. preparar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sem perca de tempo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu São Lucas, o capítulo 10, do versículo 25 em diante, pedindo a Deus uma palavra. Esse texto vai ser o que vai ser comentado com tamanha explicação que está em nossos corações. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, onde tem pelo título a parábola do bom samaritano. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer mais uma vez a Deus, louvar a Deus por essa oportunidade ímpar, singular, de estar na sua casa, amém, irmãos? Agradecer mais uma vez o anjo da igreja, pastor Milton, por nos confiar a tribuna em dias maus, em dias trabalhosos. Como já foi falado aqui, o evangelho genuíno sendo pregado, mas também sabemos do outro evangelho, do falso evangelho, e é preciso responsabilidade. Agradecer ao cooperador irmão José mais uma vez, o mesmo que está à frente, que Deus continue o abençoando, dando sabedoria. Foi muito edificante mais uma vez ouvir o irmão. Glória a Deus. Só de ver o irmão, ver que o irmão é o pregador original, o irmão verdadeiro. Irmãos, é o que a igreja tem que ouvir, irmãos. É a palavra de Deus, né? É até a única forma é a palavra de Deus. Sabemos que o mundo está aí de mal a pior, a cobiça, a corrupção dos olhos, a soberba da vida, mas a forma original é a palavra de Deus, amém? Agradecer a todos os irmãos mais uma vez, sinoplasta, que Deus abençoe, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Eu estarei comentando algo que o Senhor colocou em nosso coração, e é com todo respeito à igreja do Cordeiro que está aqui, você que nos dá honra também, que veio visitar. Deus tem uma palavra de despertamento de fé para o seu coração. Lucas 10, 25 diz assim: E eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé, e para pô-lo em prova, pôs em prova quem? O Senhor Jesus. Ele disse: Mestre, que deveria fazer para possuir a herança da vida eterna? Versículo 28 diz: Então disse: Responde-te, faz o bem, e isto viverás. Para ganharmos tempos, irmãos, os irmãos é de conhecimento, essa nos narra a história, a parábola do filho pródigo, a qual vou estar comentando aqui. Jesus aqui, ele na introdução, mas antes de eu começar a introdução aqui, nós sabemos que estamos num culto de adoração a Deus, culto, elogio, veneramento ao Senhor Deus. O culto é para Ele, é para a glória, louvor do nome dEle, mas é para a edificação da igreja. Quando fala de edificação, é para que nós venhamos ser edificados, né? E uma coisa que eu aprendi dentro do tempo da minha caminhada, Deus ele se revela em dois lugares. Aonde Ele é adorado em espírito e em verdade, Ele disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, e onde Ele é revelado de uma forma original. É duas observações que eu vejo Deus aqui se manifestar. Onde Ele é adorado em espírito e em verdade. Deus, Ele não aceita teatro. A palavra hipócrita significa, quando você vai fulano é hipócrita, a palavra hipócrita, a raiz da palavra hipócrita é ator. Deus não aceita com pessoas que encena novelas, expressões. Deus não é levado a emoções humanas. Mas Deus, por mais que as nossas limitações e falhas humanas herdadas do pecado original de Adão, Deus ele conhece quando há um espírito, quando alguém o adora em espírito e em verdade. E aonde ele é revelado de uma forma original.
de uma forma verdadeira, de uma forma exata, com exatidão. Nós sabemos onde Deus se revela. E por estarmos no culto, a igreja tem liberdade de dar glória, de exaltar o nome do poderoso, mas estamos no culto também que nos arremete a falarmos acerca de missões. Como eu já falei no começo da minha fala, que já foi comentado, foi de edificação, de grande conhecimento para a igreja. E o que eu vou dizer aqui é apenas para complementar, para fortalecer o que a igreja, através do anjo da igreja, pastor Demilton, que eu sei que é um servo de Deus, um servo instruído, que já falou aqui, é um privilégio, irmãos. Quem conhece o pastor Milton, sua família, um homem que eu respeito muito. E o que disse aqui eu só vou reiterar, é de grande importância, irmãos. A igreja ela é formada, quem converteu a Cristo, e no mínimo ele tem que ter um culto de ensino. Aí a igreja, nosso ministério tem ferramentas como escola dominical, mas no mínimo é o culto de ensino que vai te dar estrutura, como ele disse aqui, é a palavra que vai te lavar. Efésios 5 diz, a palavra ela é como água, e a cada culto é como se fosse um banho. Ela vai te lavar, ela vai te dar compreensão. E o que eu quero dizer aqui, a palavra missão, no culto de missões, a palavra missão, ela tem uma raiz. A raiz da palavra missão é míssil. Para quem não sabe, é um míssil, literalmente é um míssil, irmãos. Você vai lembrar de guerrilha, você vai lembrar, quem é da época de 80, você vai lembrar dos documentários do Rambo 1, 2, 3, Bladdock. Literalmente missões é isso. A raiz da palavra, a etimologia da palavra missão, ela vem de míssil. O significado de míssil é um projeto criado, teleguiado, enviado e equipado com explosivo para alcançar um alvo, tanto na superfície terrestre como no ar. Isso é o significado de míssil, que é a raiz da palavra missão. E aí a gente já traz uma alegoria, uma figura para a igreja. Missão é algo que Deus trouxe para a sua igreja, e nós somos como os explosivos espirituais mesmo. Por isso, quando o míssil ele é teleguiado, quem cria o míssil, e uma coisa que eu achei interessante, eu anotei aqui sobre o míssil, ele tem propulsão nele mesmo. Ele se move e locomove por ele, porque quem o criou fez ele para isso. Ele é uma propulsão dele mesmo, ou seja, a missão, esse termo a qual Deus confiou à igreja, ela se move por si mesma. E eu já tiro aqui a igreja, e qual que é a maior bombardeio? É a palavra. Nós não precisamos de filosofia, de historinhas, e o míssil ele tem esse poder, ele é teleguiado. Então, para que nós venhamos entender, tudo tem um contexto, e isso é aplicado para a igreja. Missões é isso. Então, aquele que aceita Cristo, e eu não digo assim somente para os missionários acadêmicos, como já foi falado aqui, que estão em outros países. A igreja, de uma forma, ela é missionária. Existe a missão transcendental, que você vai para outro país, mas eu sempre costumo dizer, cada um de nós somos missionários, em nosso trabalho, em nossa faculdade, irmão, onde você estiver, você é um representante. E o Brasil, eu vou dizer uma coisa aqui bem clara, o maior campo missionário é o Brasil, irmão. O Brasil, em parte, a gente parece ser, mas quem estuda, quem tem conhecimento, aqui é apenas um apelido que é evangelizado. O Brasil nunca se viu um país que precisa ser, tem tantas denominações, mas no sentido original da palavra tem que ser evangelizado. Porque tem países aí que é 880. Você não entra, janela 10 por 40. Camarada odeia Deus, mas quando se converte, é mais ou menos igual a conversão de Saulo. Ele era uma estrada, que estrada entra boi, entra animais, mas aí quando ele entra, ele vira um caminho. Aqui não, aqui você vai ver, Você vai ver camarada que fala em nome de Deus, como tem aquele linguajar antigo, ditado antigo, ele acende uma velinha para Satanás e fala com Deus. Ele faz um culto para Deus e bate o tambor. Ele acende uma vela, é um linguajar antigo. E aqui é normal. Ele, em nome de Deus, irmão, que em nome de Jesus, dá tudo certo. Ele sai, ele vai roubar. Vai dar tudo certo. Ele sai, ele vai adulterar. Se Deus quiser, vai dar certo. E aí sorteou no Brasil e pessoas que frequentam. E nós sabemos que é falta de conversão. O que é conversão? É algo que você está indo, você converge.
É algo, eu estou indo aqui numa vez, você converte, conversão é isso, é mudança. E por ser um país historicamente falado, muitas denominações, as pessoas pensam que são, falo com todo respeito e com autoridade o que eu vou dizer aqui, mas está longe do novo nascimento. O que importa para Deus não é denominações, não é você frequentar 380 anos uma denominação A, B e C. O negócio é você se preocupar, como foi falado aqui. Você está diante da convenção do reino dos céus, onde vai haver anjo, o Espírito Santo e o general Jesus. Essa é a maior preocupação do cristão, seja em qual denominação ele for fazer. Os irmãos terem entendimento o que é missão. O capítulo 10 nos narra uma história muito conhecida, por sinal, uma parábola. A palavra parábola, o significado de parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma forma indireta por meio de palavras ou imagens. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, ele nunca perdeu tempo. Os irmãos há de observar o versículo 25 do capítulo 10, quando começa a história do bom samaritano, diz aqui: eis que um certo doutor da lei, era um doutor da lei, mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna. Ele faz essa pergunta, e o texto, a tradução da Bíblia que eu estou aqui, ele era um doutor. Em outras traduções fala, ele era um perito. Então ele não era só uma pessoa de alto conhecimento, ele obteve um conhecimento que ele poderia ensinar. Quando fala mestre, de uma forma bem simples, ele era um professor. Mas o texto fala que ele faz uma pergunta tanto capciosa. A minha Bíblia fala assim: e tentando o Senhor, estava tentando ele. A sua já falou um pouco, né? Mas é a mesma forma. Ele era uma forma capciosa. Ele era capcioso. Ele era um mestre, ele era um perito. E ele, diante de Jesus ali, não era uma pergunta para aprender. Porque tem pessoas que são assim, maliciosas. E era esse homem. E o Senhor Jesus, formado, sabia o que tinha na metade, mas Jesus, de uma forma simples, humilde, explica para ele. Porque ele tinha conhecimento. Você sabe o mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Aí, o texto diz, né? Para que ele venha se justificar a si mesmo. Mas ele querendo se justificar a si mesmo, né? Ele disse: quem é o meu próximo? Porque houve a resposta, querendo se justificar a si mesmo. Nós entendemos aqui pelo texto, ele tinha alta piedade por si mesmo, ele era justo. E ninguém é justo sem a graça de Deus, sem o favor imerecido, né? Estamos no culto de missão, é preciso a igreja entender. Eu estou aqui essa noite como um instrumento. Aí fora, irmão, a mensagem aí fora não é de algodão doce, não. Segundo a Bíblia, em Romanos 3:23, todos pecaram. Não tem evangelho de algodão doce de olhar: ei, irmão, Jesus te ama, irmão, ele é amor. Ah, irmão, Jesus morreu por todos. Não, ponto e vírgula. Não, morreu por todos. Não. Ele morreu, o texto fala: Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que amou por todo aquele que nele crê. Porque se Jesus, vamos parar aqui e ter bom senso, analisa comigo. Se Jesus morreu por todo mundo está salvo. Não é preciso ninguém aceitar. Lucas 9, aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Não é preciso. Eu já vi pessoas no meio cristão falar: irmão, Jesus já pagou o preço, irmão. Fica tranquilo. Aí você olha para a cara, falso mais do que uma nota de 100. De 100 não, de nota de 200. Tem 200 agora, né? Mais do que uma nota de 300, se tivesse. 3 reais. Se tivesse. E 3 reais o nosso amado irmão falou aqui. Não, mexeriqueiro. Eu não estou falando de... E você vê que ele não quer esforçar. Jesus já pagou o preço. É o exemplo. Não. Para todo aquele que nele crê. E teologicamente a palavra crer é tomar por único caminho verdadeiro. E saber que é por força. O reino é tomado à força. A natureza caída do homem, ela inclina para as coisas carnais. Você e eu viemos de Adão. É por isso que o evangelho é contrapartida. O evangelho e boas novas, ela nos confronta. Então a mensagem fora é essa: arrependei-vos. Não é trazer mensagem: ei, irmão, não, é arrependei-vos, irmão. Segundo a Bíblia, todos pecaram. Eu estava nessa hoje. É pela graça de Deus, o favor imerecido. Mas eu tive que aceitar. Glória a Deus. E esse texto aqui não deixa dúvida nenhuma. Esse homem se justificava.
Deus trouxe ao meu coração algumas observações aqui. Jesus traz uma parábola nessa oportunidade, de uma forma indireta para os seus ouvintes, principalmente aquele mestre. E algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração aqui. Primeira coisa, o texto fala que descia um homem. Jesus aproveita para narrar, ele explica quem é o meu próximo. E Cristo, Jesus diz na parábola, e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quem estuda geografia bíblica está dizendo bem claro, descia. Mas o que eu acho interessante é que o texto, a narrativa não mostra por que esse homem descia. E veio ao meu coração, não sabemos o que levou o homem a descer. A palavra de Deus diz lá em Tiago 2,4 de uma forma bem simples: não sejais juízes de pensamento. Nós estamos no tempo também dentro da comunidade, juízes de pensamento. Você não conhece, não comeu, como diz o linguajar dos antigos. Você já comeu sal comigo? Você conhece a minha história? É porque eu... Não, porque o quê, filho? Diante de Deus não tem negócio de porquê, não. E o texto fala, descia. Jesus só falou, descia. Quantas interpretações? Eu já preguei essa mensagem aqui. Depende do lugar que eu vou pregar, Deus me dá uma linha, uma inspiração. Eu sei que Deus está falando com o povo. Nesse contexto aqui, essa igreja maravilhosa, nossos amados irmãos, o pastor Milton está aí à frente como anjo da igreja. Deus colocou no meu coração, não sabemos por que esse homem quis descer. Ele estava em Jerusalém, lugar alto, posição com Deus, mas ele descia. Mas é uma figura também de missionários. Ele descia, talvez ele ia visitar alguém, um familiar, que, convenhamos, Jericó, na história, na cultura, principalmente para aquele público que Jesus estava falando ali, para aquele mestre ali, ele era um judeu. Pela cultura, Jericó era tido como algo de devassidão, né? Era algo, desde o tempo de Josué, foi amaldiçoado. Mas tem coisa que é de homem, irmão. Segundo a Bíblia, os judeus não se davam com os samaritanos. Não eram os samaritanos que não conversavam com os judeus, eram os judeus. Aquele grupo puritano, sabe aqueles torneirinhas apertadas, da onde eu sempre falo, torneira apertada ela pinga. Você vê aquele jeitinho muito, você pode abrir do olho. Quem quer mostrar espiritualidade mais esconde carnalidade. Pode ter certeza, não tem conversa. Meus 40 anos eu falo só se eu nascesse ontem. Então automaticamente você tem que mostrar a graça de Deus. Charada, foi pela graça, irmão, eu estou em processo. É degrau por degrau, irmão. É até o último dia da minha vida, eu estou em processo com Deus. Nós não sabemos porque esse homem desceu, mas ele desce. E aí, coloquei duas observações aqui. Ele pode ter descido por uma tentação. O que é tentação? Tentação é uma miragem. Isso é para homem, para mulher. Tentação, casado ou não, jovem ou não. E tentação não passa de uma miragem. Sabe aquela coisa que de sorvetão é uma miragem. Talvez foi uma tentação. Quantas pessoas aí? Ou, eu coloquei outra observação, ou para ajudar alguém a sair de lá, que era uma opção também. Eu vou descer a Jericó, tem um parente meu, eu vou dar uma descida lá. E isso é um arquetípico para a igreja, a missão da igreja. Não ficou só a tentação, não é só a tentação. Porque tem pessoas que desceram a Jericó por tentação, há um preço a pagar. Mas tem pessoas que desceram para ajudar. E a Bíblia fala que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas ao descer, o texto fala, esse homem foi pego por salteadores, ladrões, que ao ponto de espancá-lo, deixaram ele meio morto, não morto. Isso aqui também é um arquetípico do homem que veio de Adão e Eva. Viu, irmãos? Veio de Adão e Eva, meio morto. Deus não permitiu o pecado. Segundo a Bíblia, nós estamos mortos, nossos delitos. Mas Deus deixou algo no homem para o homem responder. Como a gente vê em alguns lugares aí, né, irmãos? Biblicamente não há. O homem foi morto no seu delito, mas a gente percebe pela Bíblia, Deus deixou algo. Como tem teoria, a Bíblia fala que Caim, mesmo considerando pecado, ele ouviu Deus falar com ele. Deus falou com Caim. Cadê o seu irmão? Então Deus falou com o mesmo homem caído. Então Deus deixou no homem, mesmo o pecado, que significa errar o alvo no original, Deus deixou condição do homem falar com Deus. Esse homem ficou meio morto. Meio morto. E a segunda observação, mas descia também pelo mesmo caminho um sacerdote,
um falso sacerdote, que na religião antiga ele era um líder, ele era um guia. Falso por quê? Por causa do comportamento do mesmo. E eu percebo aqui, esse falso, por que razão? Ele era um líder na religião antiga, no judaísmo, e automaticamente no templo havia vinho, havia azeite. E eu já abro um parênteses aqui, aquele tipo de pessoa que ele só sabe pregar na congregação. Foi ensinado que a maior missão é ir fora. É aquele tipo de pessoa, se estivesse na minha congregação, ele ouvia a palavra. Ele não entendeu o que Deus conta com ele, ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que entender o que Paulo falou para Timóteo, medita nessas coisas, que coisa? Na palavra, salvará tanto a ti, a tua alma e os que te ouvem. Esse sacerdote aqui, aquele tipo, ele não tinha vinho, tinha azeite, ele ó, e era falso. Ele olha, passa de passo largo. Ele estava fazendo alguma coisa. E em seguida, vem um levita. O levita eu coloquei aqui sem referencial. Sabe aquele pessoal sem referencial? Jesus falou em Mateus 11:29, aprendei de mim, irmão. O referencial da igreja é Cristo. A palavra de Deus fala em Efésios 5:1 em diante, sejais imitadores de Deus. É porque, sabe aquele camarada, irmão? É que eu vi ele fazer a posição dele de levita, quem sou eu? Sabe aquelas coisinhas carnais? Quem sou eu? Se ele fez, ele faz também. Ele vai para o inferno, você também vai, filho. Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si a Deus, bonitão. Rai, condenevaço. Diante de Deus não vai ter plaquinha de Assembleia de Deus não, irmão. Ah, porque o outro Ministério Batista, o André Goulart, ele vai responder por ele, eu não, porque isso aí vai, se eu saísse em direção naquele dia, Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, eu preguei em seu nome, eu não te conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor está no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A minha vontade era você me servir dentro da Assembleia. Não é que a Assembleia manda no céu. Quem mandou você sair de lá? Não, eu estava que eu queria congregar com o Lucas, com o Damião, lá na... Não, eles já entraram aqui, mas eles estavam onde eu queria. A tropa sua, vamos usar uma linguagem militar, eu queria você lá. Então nós temos que entender isso. Esse levita aqui não tinha referencial. Sabe? O sacerdote... Sabe aquelas pessoas? Porque eu vi fulano, irmão. E Jesus? Cadê o joelho no chão? Cadê a leitura? É ele. Isaías 45:22. Desde o Antigo Testamento. Olheis para mim, sereis salvo. O meu referencial tem que ser Cristo. Se eu puder ajudar o meu irmão, eu ajudo. Mas se ele não quiser aprender, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu não puder ajudar, meu amigo, meu negócio é com Cristo. Eu tenho que entender que a carta magna, o estatuto da igreja é as escrituras. E diz na carta magna, Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si a Deus. Meu pai não vai dar conta, não, porque eu não fui para a igreja, irmão. Meu pai era pastor. Mas meu pai saiu, papai brigava, nossa, guti-guti, ursinho. Meu querido, ora pelo teu pai. Pede a Deus a misericórdia, procura... E pede para Deus te dar a graça de você ser um pai espiritual para o seu pai. Ora pelo teu pai, não há desculpa. Porque meu pai fez isso. Não tem desculpa. A via dolorosa. Esse levita não tinha referencial. Ele olhou para o sacerdote. Ele falou, se ele passou de passo lá, eu também passo. Terceira observação. Mas havia um samaritano. Os samaritanos, como eu já falei aqui, eles não se davam. Por causa do quê? Quando Salomão morreu, houve uma divisão, como se fosse um racha, reino sul, reino norte. E os samaritanos, eles acreditavam no templo, mas eles falavam, nós podemos adorar também Deus no Monte Gerizim. Deus é espírito. Mas os judeus, não, é só no templo. Sabe os donos da verdade? É os donos da verdade. Eu faço parte do presbitério pastoral, mas a minha regra de fé é escritura e prego isso aqui em qualquer lugar, irmão. Jesus é o meu general. Eu tenho que respeitar, não sou dono da verdade. A verdade está aqui e eu tenho que ter humildade. Os judeus, é só o jeito que nós queremos e pronto, acabou. Aí houve um racha. E nisso também, segundo, houve alguns casamentos mistos. Mas há um texto na Bíblia que Deus mandou leões no meio dos samaritanos quando estavam desviando. Sabe aquela coisa de pai? Carta aos Hebreus. Eles observam, quem escreveu a carta aos Hebreus estava escrevendo para judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Eles conheciam essa história. Deus mandou leões no meio dos samaritanos para corrigir, porque pai faz isso, para não perder o filho.
Deus mandou para corrigir os samaritanos. Esse samaritano que para aquele público, para aquele mestre, era um desviado, para ele, não para Deus, porque Jesus quebra o protocolo. Jesus entra em Samaria. A mulher samaritana, Jesus vai até o encontro dela. Em João capítulo 4, fala para ela. A mulher ali, em horas de conversão ali, Jesus revela algo. A mulher faz um reboliço na cidade, para mostrar para nós o que Lucas... Está em Lucas 16, 15, o que para o homem é elevado, para Deus é abominável. Deus não vê como o homem vê. Nós não podemos ser juiz de pensamento. Esse samaritano, ele passava de viagem, ele estava de viagem, e ele desceu também. Então, para mostrar para nós que Jericó, para religioso é uma coisa. Esse homem passava de viagem. É a figura da igreja. A igreja também desce em lugares. A igreja, ela vai em lugares, tem hora ela é embaixadora. Não adianta, se você não tem estrutura, você vê. Eu tenho amigos meus que frequentam lugares para levar o evangelho, é claro. Ele tem estrutura para isso. Esse homem aqui passava de viagem, o samaritano, ele desceu também, mas a intenção desse samaritano aqui é diferente. A palavra intenção é força motivadora. O que levou ele? Força motivadora. O que levou ele a ir naquele lugar? E nós vamos observar aqui rapidamente. O tempo é escasso, né? Para sermos bem objetivos. Aquele samaritano estava lá, e a força que levou ele. Eu quero falar rapidamente para finalizar. Eu quero falar sobre o tema: o samaritano, exemplo original, único e poderoso para a igreja fazer missões. Samaritano, exemplo original, único e poderoso para a igreja fazer missão. Eu disse aqui, né? Haviam três pessoas. O homem que desceu, nós não sabemos a intenção dele, só para recapitular os irmãos. A intenção que levou aquele homem, se foi uma miragem, uma tentação, ou ele foi tentar resgatar alguém. Mas de fato que no meio do caminho, ladrões, ao ponto de espancá-lo, quase deixar morto. Descia um sacerdote, que era um guia, um líder, passou de passo largo, e um levita sem referencial também. E um samaritano que passava de viagem, para mostrar que a igreja, ela está acima da esfera. A palavra religião vem do latim religar o homem com Deus. Mas existe no sentido pejorativo, a igreja, a missão da igreja, ela vai, irmão, não tem almas, ela é luz. Mas ela chega em lugares. E esse samaritano mostra isso. E a primeira observação que eu observei aqui, né, dentro do tema, samaritano, exemplo original, único e poderoso para a igreja fazer missões. A palavra original significa singular, próprio, caráter não copiado. Isso é o significado da palavra original. Segunda observação do tema, único. Significa, tem até um hino aí conhecido no nosso meio, não há outro igual. É o único. Esse samaritano aqui, esse tema aqui, exemplo original e único e poderoso para a igreja fazer missão. É um referencial para a igreja fazer missão. Único, não tem outro igual. E terceira observação, poderoso. A palavra poderoso significa tem força, recurso e influência. A missão tem isso. A própria missão que Deus nos deu, capacitou para a igreja com dons espiritual, ela tem a força para ir até o final, irmão, e cumprir o seu propósito. Glória a Deus. Aleluia. E a quarta, a igreja. Eu coloquei aqui, quarta observação de igreja, dentro do tema, samaritano, exemplo original, único e poderoso para a igreja fazer missões. Por quê? E eu coloquei a quarta observação, para a igreja, porque a obrigação de fazer missão é a igreja. Nós estamos hoje no meio aqui, o irmão falando hoje aqui de meio de comunicações. Esses dias aí, irmãos, eu vi um cantor, vi na rede social, no YouTube, numa reportagem, cantor secular, que canta secular. Deus tem uma obra na vida dele, com certeza ele tem uma alma, e ele foi com as palavras muito mais original do que muitos. E eu sei que a graça, só que ele não desceu do muro, ele não tomou uma posição ainda em Cristo. E rapaz, ele falando coisa assim, ó, que a gente está vendo, o ministro não está pregando, camarada que tem título de pastor não prega. Um cantor aí, ó,
É por isso que eu coloquei, a igreja tem a obrigação, não outros grupos, cantores, simpatizantes da fé, que não desceram do muro. É a igreja que tem a obrigação de pregar, de fazer missões. A gente percebe pessoas aí, deu uma maior polêmica, ele parou o show dele e esculhambou algumas pessoas, não vamos usar uma linguagem bem rústica, bem raiz, ele esculhambou pessoas brincando. Ele no show dele secular lá, que não era para brincar, falou o nome de Jesus, dando uma lavagem em pessoas que têm título. E eu falei, rapaz, deixou a palavra do Senhor Jesus de salvação, e isso veio ao meu coração. A igreja que tem a obrigação de fazer missões, não é grupos separados, é a igreja. É por isso que é original, único e poderoso, e é a igreja de Cristo que tem essa obrigação. Mas o Espírito sopra onde quer. Deus vai falar, irmão. Deus quer usar a sua igreja. O irmão acabou de testificar aqui, Deus falou com ele, não conhecia a palavra, se inconscientemente alguém pregou para ele, o cérebro dele guardou algo, porque é uma máquina que guarda mesmo. Eu tive algumas experiências quando eu vim para a fé, de alguns sonhos de guerra, eu sentia um chamado da parte de Deus, e cru, como diz o sertanejo, cru do evangelho, não conhecia nada de Deus. Teve alguns sonhos que eu percebia Deus dando porque a palavra sonho é conjuntos de imagens figuradas no período do sono. E biblicamente Deus fala por sonho, Deus pode trazer uma resposta a você. E já foi falado aqui essa noite. Deus falou para ele através de um sonho. E ele foi, procurou um companheiro dele, no outro dia ele foi para a igreja. Né? Olha os meios de Deus, para a gente colocar, não colocar Deus dentro de uma caixinha de chocolate não. Para finalizar minha fala, dentro do tema, o samaritano, exemplo original, único e poderoso para a igreja fazer missões. Eu não posso... A finalização são armas poderosas. A palavra poderosa aqui é apontamento para arma. Para finalizar minha fala, para não ser enfadonho para os irmãos, é armas poderosas. E dentro desse contexto, Deus colocou no meu coração, qual foi a primeira arma do samaritano? Graça. Ele observou aquele homem, ele teve graça. Graça é favor imerecido, irmão. O samaritano, pelo texto, não devia nada para aquele homem. Mas ele viu aquele homem quase meio morto, não estava morto. E como eu expliquei aqui, o levita religioso, não estava com vinho, não estava com azeite. É aquelas pessoas, é só com microfoninho. Irmão, para me pregar tem que ter 15 dias para me avisar, é aquele microfoninho, estilo do Jackson, né? Ele tem que ser daquele lá, irmão. E você tem que me avisar, porque tem, sabe? É aquele tipo samaritano, não tem vinho, não tem azeite. Esse samaritano que para eles, para os religiosos eram tirados, esse samaritano primeiro, ele apresentou a graça, favor imerecido, ele desceu, ele viu aquele homem meio moribundo, quase meio morto, e é para que a igreja venha ficar no coração da igreja, armas poderosas para fazer missões. O exemplo do samaritano, primeiro é graça. Aí fora, um pregador, mesmo um homem no pecado, ele conhece um pregador da graça, favor imerecido, irmão, eu não merecia. Você vai, quando você pregar, você vai encontrar pessoas que querem. Eu já cheguei a ver pessoa de comentar com outra pessoa, não foi mais para falar para mim não, ele até morreu, que Deus o tenha, só Deus sabe a última hora dele, morreu de uma forma assassinada. Mas o que é o Claudinei? Eu conheci o Claudinei, e eu pregava para ele com a maior misericórdia. Ele foi comentar, falou, pai, mas esse Claudinei tem o maior carinho para falar com você, não, mas, e ele quer me jogar no meu passado. Eu falei, olha, filho abençoado, é porque eu conhecia ele e tal, eu falei, olha rapaz, morreu de uma forma, e ele comentava. E eu sempre deixei para ele a graça, nunca preguei para ele com altivez, moralismo, porque tem uns moralistas, né? Irmão, porque, você sabe, né? Não, sempre mostrando o pecado original de Adão, tendo consciência que o pecado me atingiu, e fui alcançado por essa graça. Segunda observação que o samaritano nos ensina, vinho. A palavra vinho aqui, a sua cor simboliza o sangue. Quando ele para com a graça, com o favor imerecido, ele vê os ferimentos, ele observa, ele deita vinho. Vinho aqui é um remédio, mas o vinho aqui é apontamento para o sangue, irmão. Quando você pregar aí fora pessoas que estão em pecados horrendos, falei, há poder no sangue. Ah, mas eu fiz, há poder no sangue. Ah, mas por quê? Nada mais que o sangue. Graça, favor imerecido na cruz e o sangue. Ele deitou o vinho. E simboliza também a alegria.
Quando o homem entende o poder que é no sangue de Jesus, o coração dele volta a ter alegria. Aleluia. Ele pode regozijar, irmão, porque ele sabe que não é por ele, é pelo que Jesus fez. Ele entende, isso é o sobrenatural do Evangelho, das boas novas. Terceira observação que aprendemos com o samaritano: ele deita o azeite. Então é em ordem: graça, o vinho, simbolizando o sangue, e o azeite, que é a simbologia de receber o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo, só é morada do Espírito Santo quem recebeu a graça e o sangue. É porque eu também tenho 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em quem, entendeu? Em cavalinho de quem é porta aberta, não portinha aberta não. Deus pode usar. João 11, 49 e 50, Deus usou Caifás. Usou Caifás. Quando falou acerca de Jesus, que vós não sabeis que deveria morrer um homem para salvar todo mundo, ele profetizava pelo Espírito. Mas Caifás não era templo de Deus. Por contrário, inveja, deu lugar para o mal. Uma coisa é a ação do Espírito Santo, uma coisa é você ser morada. Então, quando você recebe a graça, o vinho, que é o favor do samaritano, o vinho e o azeite, simboliza receber o Espírito Santo de Deus. Depois vem a unção, dons espirituais, consolo. Aí vem simbologias que representam o fogo, sabe, aquele revestimento de poder, o azeite, que representa remédios. O azeite também representa remédio. Com azeite você no tempo antigo fazia sabão para lavar a roupa, lavagem de roupa, que nós vemos do mundo encardido, irmão, é um processo até o último dia. E para finalizarmos, quando ele faz todo esse procedimento, ele leva esse homem que estava moribundo até a uma estalagem. E quando ele chega lá, ele dá, é a quarta observação, ele dá 2 denários. Ele dá 2 denários e fala, 2 denários. 1 denário é o que vale um dia diário. No tempo de Cristo, Jesus estava falando para uma plateia que entendia, valia um dia diário, de um salário diário. Era um dia trabalhado aqui no Brasil. Qual que é a sua diária? Era um dia, 1 denário. Aquele homem deixa 2 denários. É a figura, primeiro apontamento, a primeira vinda de Jesus, que ele veio, anunciou as boas novas. A segunda moeda representa a segunda vida de Jesus. O que foi falado desde o começo do culto aqui. Jesus vai voltar, irmão. É preciso o homem se preparar. Esse tempo longânimo de Deus é para que, primeiramente, Deus ele trabalha de uma forma tremenda com a igreja, preparando a igreja de processo e dando tempo para o homem se arrepender aí fora. Quando eu vi o irmão falar aqui do camarada, tem mais de 2.000 anos, mas quem que você conheceu, meu querido? Quando eu prego, falo, meu amigo, você tem 2 opções de você ver Deus, ou é arrebatamento da igreja, ou quando a sua senha fosse, nesse espaço-tempo aqui, ser cancelada. Quando você descer a sepultura, você vai conhecer, você vai dobrar o seu joelho, crendo ou não. Tomara que seja pelo arrebatamento, que você vai fazer parte da igreja. Se não for, meu irmão, você vai dobrar o joelho naquele dia. E o inferno e o lago de fogo te aguarda. Não é discurso de ódio, é realidade. Você não quis. Qual que é a condenação, irmão? João capítulo 1, a carta magna. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então os 2 denários representam isso, a primeira vinda e a segunda vida. A segunda vinda de Cristo. E mostrando, quando ele dá os 2 denários, que ele ia voltar. É a figura, nós temos a promessa da volta de Jesus, irmão. Peço que os irmãos coloquem de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. E como eu já disse, é uma moeda romana. E qual que é a figura da estalagem? É a igreja que deve cuidar. É a igreja que deve cuidar. Um exemplo que eu deixei aqui, está lá em Atos 3, 7, quando a Bíblia fala que João e Pedro iam a um templo orar, né? A hora nona, que segundo na tradição era às 3 horas da tarde. E havia um homem coxo na porta do templo pedindo esmola. Guarde isso aqui, irmãos, para os irmãos para finalizar a mensagem. Pedindo esmola, ajuda. E Pedro olha para ele e fala, olha para nós aqui, no plural. E depois ele fala, porque eu tenho que saber o que eu tenho. Olha para nós, ele olhou, quando ele fitou, olha agora, ele falou dele, singular. Eu não tenho ouro nem prata,
mas o que eu tenho eu te dou. Talvez você está pedindo ajuda para você sobreviver no tratamento. Levanta e anda em nome de Jesus. Porque tem pessoas, só para você entender que não é passe de mágica. Mas eu achei interessante o versículo 7, que fala: e Pedro pegando pela mão. O texto fala bem claro, não é? Levanta e anda em nome de Jesus. Nesse cenário que estava na porta do templo, e pegando pela mão, aquele coxo se firmou nos seus tornozelos, irmãos. Ele se firmou nos seus tornozelos e ficou de pé. Deus trouxe é a figura da igreja. Tem pessoas aí que tem que ser pegada pela mão. Irmão, já preguei para cá. Não, tem pessoas, cada caso é um caso. Não é todo mundo. Tem pessoas que a fragilidade, o diabo, ele tem que ser pego pela mão e ele firmou nos seus tornozelos. O versículo 11 do capítulo 3 de Atos fala: e aí depois ele não saía mais de perto dos apóstolos. E todo mundo reconhecia, não era o coxo. Aí começaram a admirar os apóstolos. Ei, vocês estão olhando para nós por quê? Está achando que foi passe? Porque tem pessoa que acha que ele é poderoso, né? Tem pessoa dentro da igreja, só pode, né? Nós é da mesma idade aí, né? Só pode pelos poderes de igreja, ou Thundercats. Não, irmão, isso é coisa do mundo, isso é coisa de miragem. É o poder de Deus. Tem pessoas que pensam que eles vão falar, os mais novos aí, hora de morfar, Power Ranger, dentro da igreja com essa miragem. Não, não tem não. É o poder de Deus, irmão. É o poder de homens, irmão, igual vocês aí, cheio de falha. Temos que tomar banho. Se não tomar banho, fedemos, escovamos os dentes. Que tem que falar isso, rasgado. Isso aqui, quem fez isso aqui foi o poder que é no nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. A igreja tem que anunciar isso. Não é receber mérito para ela, porque, né, irmão? Se não é eu lá, ainda bem que Pedro tinha passado pelo processo. Que se não é eu lá, aquele coxo não levantava. João, passado pelo processo do mestre. Quem de vós ser menor aqui, maior lá. Essa é a conta de Cristo. Então que fique no coração da igreja com temor e tremor. Samaritano, exemplo original e único e poderoso para a igreja fazer missão. Glória a Deus. Não há inventação de moda, é na simplicidade, irmão. É na simplicidade da palavra. O que foi aplicado aqui é a palavra. Lembra que você é um míssil da parte de Deus. Deus te mandou teleguiado. E lá onde você estiver na sua faculdade, com sabedoria, você vai explodir aquele lugar. É uma arma bélica espiritual, mas em Deus, cheio do Espírito Santo, com sabedoria, para que os homens venham glorificar a Deus. Pode uns não aceitar, mas Deus vai te usar como um míssil naquele lugar, para você vir entender o que isso é missão. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Retorno para aquele direito. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por esta palavra? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por esta noite tão singular, por esta palavra tão poderosa, que é viva e eficaz, Pai. E eu tenho certeza que esta palavra, Senhor, não voltará vazia, mas ela achará guarida em nossos corações, para que a tua igreja continue levantando a bandeira do Evangelho, resgatando almas que estão caminhando para o inferno, através, primeiro, do nosso testemunho, e depois, Senhor, da pregação do Evangelho. Pai, ajuda a tua igreja, Senhor. Antes que o Senhor toque a trombeta, precisamos estar preparados e resgatá-los, resgatar as almas que estão perdidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.